Olá, Ah, tudo bem? eu tô bem, me vê bem, me ouve bem? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Estou. Ah, tá bom. Também consigo te ouvir direitinho. Boa noite, em primeiro Boa lugar. noite. Até tirar meu óculos, que agora não tô precisando. Não tô lendo nada. É, vamos aguardar mais só um pouquinho, né? Que Hum? o Instagram está avisando as pessoas. Aí a gente já começa. É, já tem 4, 5 pessoas? Isso, tem 5 Tem gente que pessoas. tava só esperando da hora, né? Eu tava, porque hoje o assunto é bem interessante, né? Falar sobre. Eu acho que não deve ter ninguém que não, de vez em quando, não coma as coisas porque está estressado, está ansioso, enfim. Isso é comum na vida de muita gente. Ah, várias são as reações, né? Eu lembro que eu, quando criança, adolescente, qualquer coisa fazia eu sentir enjoo, eu ficava enjoada. Então, véspera de prova, eu senti enjoo. Se alguma coisa me irritava, eu sentia enjoo, né? Como a nossa relação com o alimento, ela faz isso fortemente, assim, né? É rápida Sim, essa conexão, né? Do emocional verdade. com o alimento. Então, Liz, eu queria que você começasse se apresentando Tá as bom. pessoas que estão presentes. Maravilha. Então já vamos começar falando. Bom, meu nome é Lizzy Nascimento, eu sou psicanalista, mas também sou atriz profissional, produtora artística e palestrante. Então, na minha jornada, né, eu fui amelhando várias habilidades e competências que me fizeram chegar aqui. Então, muito do que eu pratico, do que eu levo para as minhas analisandas em sessão, é uma somatória, né, de saberes que eu fui adquirindo e de pessoas, né, porque a nossa vida, na verdade, ela é um grande cesto, né, de afetos, e esses afetos vão lhe trazendo ensinamento e tal, e a gente vai falar do alimento e ver quantas pessoas nos trazem também ensinamentos através do alimento, né? E essa foi a minha jornada. E hoje eu tenho um olhar muito especial para a psicanálise, atendo majoritariamente mulheres, né? E não tanto por eu ter escolhido, eu quero atender mulher, não. É que as mulheres geralmente elas se propõem mais ao processo terapêutico do que o homem, né? Por uma questão cultural, porque existe uma crença, né, nesse mundo masculino padrão de que homens não demonstram sentimento. Se ele não demonstra, imagina falar dele, né? Então é bem É, raro. As mulheres não, é diferente. E então trabalho muito com mulheres e por isso também a questão de fazer essa reflexão sobre a relação do alimento com a emoção veio muito fortemente para mim a partir das observações dentro do setting, né? Setting seria a sessão, né? O lugar onde a sim. sessão acontece. Porque, também por questões cultural, a mulher está sempre com algum conflito em relação à alimentação. Quase sempre está ligado à sua imagem pessoal, né? Preocupada com estética, peso, medida, mas tem outros também quesitos que entram aí. E como isso foi bastante recorrente em muitas sessões em mulheres de culturas diferentes, idades diferentes, profissões diferentes, vidas diferentes, eu comecei a pensar nisso e o quanto a gente, né? O quanto a gente desconsidera esses aspectos que podem ser relevantes e podem trazer muita dica para a gente nessa relação, né?
O fato é que ter uma boa relação com a sua alimentação te traz não só qualidade de vida enquanto saúde física, mas também como saúde mental. Sim. Eu, em consultório, que como nutricionista já há 27 anos, a grande maioria também mulheres que me procuram, são pouquíssimos homens, né, que procuram. E geralmente quando eles procuram não só por uma questão de peso, mas porque há várias doenças associadas e que quase os obriga a ir a um nutricionista. Agora, as mulheres não, as mulheres vão com muito mais frequência. E realmente a questão estética é quase que o topo né, das vezes que as pessoas, que as mulheres vão a um profissional para tentar reduzir peso. A redução de peso vem em primeiro lugar até do que a questão de saúde, do que dizer assim, eu estou com diabetes, pressão alta. Então, eu acredito que é disso daí que você está falando, né? Que essa questão com o alimento sempre está focado com questões de saúde, de estar preocupado com a saúde, na verdade. Sim, mas o que eu acho que é importante a gente pensar, né, nas causas, né? A psicanálise, né, dando uma pincelada muito rápida, ela é a cura pela fala, né? Fala do analisando, não do psicanalista. E qual é essa cura, né? É você revisitar episódios na sua vida, desde lá do útero, que você leu de forma negativa. Por que eu digo leu de forma negativa? Porque às vezes um episódio pode acontecer com duas pessoas, por exemplo, dois irmãos podem passar pelas mesmas experiências e um faz uma leitura, o outro faz outra, um faz uma interpretação, o outro faz outra. Então, os que foram interpretados de forma negativa e que tiveram ressonância na sua vida adulta e nas suas relações emocionais, esse significado. Ou seja, eu percebo ele de forma diferente, né? Então, isso é a psicanálise. Aí, quando eu estou em setting e alguém me vem com uma queixa dessa natureza, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma analisanda que ela tem ali toda uma coisa com a alimentação e ela fica muito triste, muito desapontada consigo mesmo, quando ela percebe que ela se desequilibrou e ela comeu que nem uma louca, ela comeu um bolo inteiro e coisas desse tipo e tal. Então, não adianta eu lidar com aquela ansiedade que ela está me falando ali, naquele momento. Sei lá, fiquei aborrecida porque aconteceu alguma coisa muito ruim no meu trabalho e eu comi muito. Este ainda não é a causa, né? Qual é o primeiro movimento que faz ela ter esse gatilho pela alimentação? Voltou. Dar um parecer antes para a gente esclarecer um pouco do ponto de vista da humanidade, né? A nossa relação com o alimento, ela começa com o útero, no útero, né? Então, através do cordão umbilical, a criança, ela recebe o alimento da mãe e neste movimento já há uma correlação com a emoção, né? Porque essa criança já entende a entrega desse alimento a partir de uma relação emocional, que é a relação emocional com a mãe, né? Depois disso, ele passa por uma ruptura muito drástica, que ninguém para pensar, ou a maioria das pessoas não param para pensar, que é o nascimento. O nascer é muito assustador, né? Porque ele é retirado de um ambiente onde ele tem conforto, segurança, aquecimento, e ele passa a ter que respirar, se alimentar, etc. e tal. E qual é o primeiro consolo que ele recebe nessa experiência inicialmente assustadora? A amamentação. Então, a primeira experiência de prazer, afeto e segurança vem através do alimento, né? O alimento da mãe, o peito da mãe. Porque o amamentar, ele é muito mais do que nutrir, né? No momento da amamentação, o bebê, ele recebe o colo, ele recebe
o conforto, o aquecimento, né, que está nos braços da mãe, está quentinho, ele ouve o coração da mãe, tanto é que é comum você ver que o bebê gosta de dormir mais de um lado do que do outro, de mamar mais um peito do que o outro, porque é o que ele está ouvindo o coração melhor, né? Então, toda essa experiência prazerosa, ele associa à alimentação. E aí ele vai, no decorrer da experiência dele enquanto criança, ele vai recebendo muitas informações que ligam o alimento à emoção. Então, por exemplo, na educação, o que, que a gente faz quando mãe, quando pai, né? Quando o nosso filho está triste ou doente, a gente dá algum alimento para ele. Então, o alimento vem como um agrado. Quando, às vezes, ele não quer comer um alimento, aí a gente obriga ele a comer, o alimento vem como tortura. Ou quando ele está fazendo, põe comida na prata e ele não quer comer, você vai comer tudo, tem que limpar o prato. O alimento vem como punição. Então, olha quantas coisas relacionadas ao emocional que o alimento vai tendo durante toda a infância dele. E assim ele vai vendo que nós comemos em situações muito prazerosas e também muito afetuosas. Então, quando a gente come, quando você vai na casa de um amigo ou de um parente, você come. Quando você recebe um amigo, um parente, você come. Na escola você come, no trabalho você come, nas datas festivas você come. Olha quantas vezes o alimento é correlacionado com afeto, com proteção. Então, aí quando eu chego lá na fase adulta, quando dá algum tchutchu, alguma coisa não dá certo, é muito natural que eu vá buscar no alimento alguma compensação, né? Então, aí tem vários, tem o nível do distúrbio mesmo, do desequilíbrio, das patologias, mas tem aquela gente, né, entre aspas, normal, mas que também tem, né? Quem não tem, quem nunca comeu uma coisa e depois sentiu culpa? Sabe? Quantas vezes nós buscamos alimentos realmente para nos nutrir? Quase sempre a gente busca o alimento para nutrir a alma, coração, outros estados nossos que não seja o nosso corpo físico, não é verdade? Exatamente, por isso que não há uma escolha, né? Não há uma escolha saudável, porque você está querendo nutrir a emoção, se consolar, mas eu estou preocupada assim, isso vai fazer bem para o meu coração, ou para a minha mente, ou para o meu... Você nem pensa nisso. Exatamente. É que assim, a busca do prazer, ela é mais primordial. O ser humano necessita de prazer. Isso é condição sine qua non, entendeu? Ele precisa de prazer. A busca do prazer por alimento, ela pode ser relacionada com a busca do prazer pelo sexo. As duas coisas são buscas com o mesmo objetivo, prazer. Se a gente for fazer uma ligação dessa coisa da busca do prazer e dos desequilíbrios que ocorrem, a gente pode ir lá em Freud e lembrar que de 0 a 2 anos, Freud diz que o bebê está na fase que ele chama de oral. Ele entende o mundo através da boca, né? Então, por causa da amamentação. Então, a primeira coisa que ele domina é o paladar. Porque antes dele dominar a visão, antes dele visar tato, antes dele andar, ele já está degustando, entendendo o que é doce, o que é salgado, o que é azedo. Então, ele faz essa correlação. Pessoas que não têm uma boa resolução dessa fase oral, elas podem ter o que a gente chama de fixação na fase oral. E aí, na fase adulta, ela não só pode estar ligada ao alimento, mas fumantes, né? Álcool em excesso, também é fixação em fase oral, né? Então, às vezes vai para o alimento, às vezes para outras coisas que também vai ser via oral, né? Uhum. E é o que você acabou de falar, que aí as escolhas não vão passar por essa reflexão, por essa consciência do que, por que eu como? Porque essa é uma boa pergunta, né? Quando você, eu não sei, eu ando muito desequilibrado, comendo um louco. Começa a perguntar, por que eu como? Por que eu resolvi comer isso? Por que eu comi essa quantidade? Por que eu comi este alimento?
Se você for fazer uma viagem para entender, você vai entender por que você está comendo aquilo e talvez descobrir uma outra coisa que você pode fazer para dar conta daquele sentimento que não seja comer, ou pelo menos comer numa quantidade equilibrada, aquilo que realmente traz prazer. Porque é sempre bom lembrar que algumas memórias nossas, né, memórias afetivas, elas são sensoriais, né? Eu, Sim. particularmente, por exemplo, café com leite é minha mãe. Com certeza é minha mãe. Então, hoje, né, terapizada, consciente, madura, o dia que eu estou com muita saudade da minha mãe, eu faço um cafezinho com leite, sento, porque é minha mãe. Eu sei que é minha mãe, entendeu? Então, quantos de nós está buscando um alimento que é a mãe, que é o pai, que é aquele afeto que ela está distanciada, ou que ela até está perto fisicamente, mas está longe emocionalmente, né? Sim, e eu acho que, assim, todas as pessoas têm um alimento associado à mãe, principalmente, né? A mãe, a avó. Então, eu tenho assim, eu tenho o bolinho de chuva da minha mãe, que minha mãe fazia à tarde. Então, tem todos nós temos um alimento que está relacionado a essa afetividade, né? Esse acolhimento com mãe, com a família, com a avó. E aí, uma outra coisa que eu queria falar contigo, Liz, é o seguinte: quando as pessoas escolhem um alimento para comer, a gente já observa que tem alguns alimentos específicos. Eu não vejo as pessoas falarem assim, eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou triste, eu vou comer alface, eu vou comer brócolis, né? Vou comer uma cenoura ralada com beterraba, entendeu? Você nunca vê alguém falando que quer comer alguma coisa e procurar na fruteira, sabe? E até a fruteira falar, estou com uma vontade de comer alguma coisa. Você abre a geladeira, você abre a porta do armário, maioria das vezes você abre a porta do armário. Tem alguns alimentos específicos que as pessoas escolhem e que normalmente são os piores deles. São aqueles que você tem que abrir o pacotinho, abrir a caixinha, não é? Não está ligado aos alimentos de verdade. Geralmente não são. Raramente Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Primeiro, a gente tem uma questão cultural, né? Porque a gente sempre tem que lembrar disso, porque se fosse uma coisa geral, sabe? O humano é assim mesmo. Como seriam, por exemplo, os índios? Né? Porque o índio, quando está deprimido, ele não abre a geladeira e come um pudim de leite condensado, né? Porque ele nem sabe o que é um pudim de leite condensado, né? Mas ele também deve ter um alimento que o remete a esse afeto, né? Então, nós temos primeiro que considerar as questões culturais. Se a gente pensar o homem e o alimento, a gente vai ver que a gente pode dividir em 3 grandes estágios, né? O primeiro estágio, primordial, lá atrás, primitivo, o homem, ele se alimentava de caça, pesca e colheita natural, ou seja, o que ele encontrava, ele pegava e comia. No segundo estágio, ele já começa a fazer a produção do seu alimento, né? Então começa a domesticar, né, plantas e animais, e aí começa a ter uma pequena produção. E no terceiro estágio vem a Revolução Industrial e a produção passa a ser em grande escala, né? Os nossos hábitos, eles foram mudados para isso. Com a facilidade de obter alimento, de obter comida, nós mudamos os nossos hábitos. Então aí, hoje, se a gente pensar em contemporaneidade, o que a gente tem? Uma sociedade que não tem tempo de cozinhar, né? Isso é um fato. Uma sociedade que não tem ritos de cozinhar também, que o rito é tão importante, né? Porque, vamos falar em 2 gerações atrás, esse rito ele era muito claro, porque existe um número maior de mulheres que eram do lar, então o cozinhar tinha um rito diferente, porque fazia parte da profissão, né? Do lar fazer aquele alimento. As pessoas raramente comiam fora.
né? O próprio alimento industrializado era raro. Eu lembro, na minha infância, eu vim saber o que era alimentos industrializados, eu já era adolescente. Porque na minha infância, na minha casa não existia isso. Não se comprava nada industrializado. Tá certo que a gente era pobre mesmo, né? Então, se existia, eu não sei. Mas no meu mundo não existia, né? No meu mundo não existia arroz, feijão, farinha, mandioca, aquelas coisas, né? Ainda mineira que sou, né? Então, imagina que os ritos, que também tem essa idade, né? Então, por exemplo, as mulheres mineiras, elas têm um rito de cozinhar que é muito particular, né? Elas cozinham com muita minúcia, né? Se ela vai fazer uma salada de maionese, o negocinho é desse tamanho, tal. Enfim, todo esse rito propiciava uma busca por afeto desta maneira. Na contemporaneidade, isso já não existia mais, né? Então, já não tem mais o alimento ali fresquinho, feito na hora, tal. E a gente tem pressa. Então, quando eu sinto vontade de comer, eu preciso me saciar naquele momento. Então, você não pensa, nossa, eu tô tão ansioso, tal, já sei, vou para a cozinha cozinhar. Não, você quer comer, você não quer cozinhar, né? E o que tem mais fácil é ali. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto é que gorduras e açúcares, eles trazem uma determinada energia rápida, e que às vezes dá conta de um estado emocional. Por exemplo, no caso de carência afetiva, no caso de depressão. Se eu estou muito triste, se eu estou muito carente, eu estou com a energia baixa. Né? Porque é assim, a gente costuma dizer que na depressão é falta de energia, na ansiedade é excesso de energia. Então, na depressão, eu estou com energia baixa. Então, o que eu instintivamente vou procurar? Vou procurar alguma coisa que me dê energia na hora. Né? Então, as gorduras e os açúcares, eles nos dão energia rápida, né? Então, naturalmente, eu vou buscar isso. Se eu estou ansioso, aí já é um outro estado, porque o ansioso, ele costuma ficar desfocado, ele não consegue concentrar, ele não consegue, né? Parece que está tudo quebrando na frente dele. Aí ele vai tende a procurar um alimento que ele vá triturar, que ele vai fazer movimentos repetitivos. Isso é a busca. O triturar, ele tritura a ansiedade, o estresse, e o movimento repetitivo vai ajudar ele a ter foco. Então é curioso porque existe um motivo para a gente buscar aquele alimento, né? E aí você fala assim, mas ele não consegue fazer isso com uma laranja? Não, com a banana não, com uma mão não. Não, né? Não traz esses elementos, né? Como a gente, por exemplo, a carne. A carne, ela tem uma correlação com a raiva, por exemplo. Uma pessoa que tem necessidade de comer muito carne, ou que vai no churrasco e come que nem um louco, ela pode estar elaborando, ou tentando elaborar a sua raiva. Porque ao comer uma carne, você tem que rasgar, cortar, mastigar mais vezes, né? Então, esse é um dos motivos que fazem a gente escolher esse ou aquele alimento. E no final, e por último, né, ainda nesses elementos que compõem, vem as questões particulares, né? E aí, se, por exemplo, a minha mãe me dava um determinado alimento, é bem possível que eu vá buscar esse alimento, ou o alimento que lembre ele, que tem os ingredientes dele, né? Se a gente for conversar aqui com quem está nos assistindo, cada um vai puxar pela memória. Eu costumo perguntar isso em sessão, né? O que na sua infância que você lembra, que você fala, é uma delícia? Que lembra a sua infância? Qual é o alimento da sua infância? Agora, tem 10 pessoas na nossa live. Coloquem aí o alimento que lembra a infância de vocês, assim, aquela coisa gostosa que a mamãe ou a avó cozinhava. Coloca aí pra gente ver quais são os alimentos mais cotados, né? Qual que é o seu, Fátima? Então, a minha mãe fazia doce. Bolinho de chuva também ela fazia muito bem, e canjica. Canjica, ai que delícia. Ó, tá vendo? É que você tem toda uma consciência pela sua profissão, mas se você não tivesse, provavelmente, você talvez não fosse pensar assim no momento de ansiedade ou tristeza ou carência, eu quero canjica, porque é uma coisa muito elaborada. Onde você achar uma canjica, né? Não dá para entrar no mercado e comprar uma canjica pronta. Mas você provavelmente ia buscar alguma coisa que lembrasse açúcar.
né? Com Tem certeza. até, acho que é um poema que chama Com Açúcar e com Afeto, né? É verdade. Então, o alimento e o afeto está até nas músicas, né? É Uhum. bem provavelmente seria. Deixa eu ver. Frango com A quiabo. A Paula, Cleide deve ser mineira, hein? A Cleide é é, mineira, porque frango com quiabo é coisa da minha terra. é, a Olha Paula só, falou que a era Sandra falou arroz. um negócio interessante aqui, ó. A Sandra diz assim: eu não gostava de nada. É legal a gente falar disso também. Uhum. Eu posso dar um exemplo da minha filha mesmo, né? A minha filha, ela nasceu prematura, né? Pititica, com 1,8 kg, fica UTI, etc e tal. E ela, até hoje, ela tem uma relação esquisita com o alimento, né? Mas vamos pensar a história dela. Fui hipertensa na minha gravidez. E o que acontece com a hipertensão? O bebê, ele recebe menos alimento do que ele deveria receber. Tanto é que quando completou 38 semanas, ela teve que ser tirada urgente, porque ela não crescia mais e não engordava mais, ela estava em sofrimento, né? Agora, pensa no sentimento dela, ainda no útero, de escassez de alimento. Ela Uhum. pode ter tido, ela pode ter dois, bom, pode ter vários, mas pelo menos dois principais sentimentos que pode reverberar no comportamento dela em relação ao alimento. Ela pode ser, eu lembro que a Isis, muito pequena, ela comia uma coisa, ela ficava 8 horas sem ter fome. Ela não sentia fome, mas por quê? A informação está chegando pouco alimento, é melhor eu reservar isso aqui. Então você Uhum. é a informação que vai para o seu inconsciente, né? E a segunda coisa nunca saber, a Isis nunca sabe exatamente o que ela está com vontade de comer. Ela tem muita dificuldade. Ela, com 2 anos de idade, ela comia arroz com farinha, só. Né? Então, no caso da Sandra, se ela tivesse terapia e tal, a gente ia trabalhar o porquê. Quais as questões emocionais que faziam? Porque não é natural uma criança não gostar de comer nada. Alguma coisa aconteceu no processo para que ela tivesse essa relação conflituosa com o alimento, né? Ela está dizendo que hoje ela gosta de tudo. Isso significa que, de alguma forma, em algum momento ela ressignificou isso, né? Ela ressignificou esse momento que bloqueou a sua relação de prazer com o alimento. Porque quando eu digo que eu não gosto, eu não tenho prazer com aquilo, né? Então aquilo não me dá Verdade. prazer. Agora, se eu não gosto de nada, nada me dá prazer, então é diferente. Aí a gente viu aqui, né, biscoito de polvilho, bem provavelmente fazia parte mesmo da infância, né? Biscoito de polvilho é carboidrato, é gordura, né? Então talvez ela não venha, quando ela se esticarete, ela não vai querer, talvez não pense exatamente no biscoito, mas vai pensar em algum alimento que tenha também esses ingredientes, porque vai ter a mesma reação no organismo dela que um biscoito de polvilho, né? É. Tem uma outra pessoa que falou de bolo, né? A Paula, a Sandra bife com batatas fritas. Que delícia, né? Agora, cada um vai poder levar para casa e pensar essa história. Qual foi a história, né? Como que foi essa história o que vem na sua mente quando você lembra desse alimento? É uma comida, é uma refeição do dia a dia, você e sua mãe? É o almoço de domingo, né? Porque a gente esquece também que culturalmente a gente também ritualiza, né? O alimento, o que também engloba emoção. O que é mais ritualístico do que o almoço de domingo? Né? É super. Quando a nossa família, os nossos ancestrais, eles trazem esse rito, né, do almoço de domingo, eles nos ensinam pertencimento. Então, é Uhum. muito comum, olha, por exemplo, a mãe, né, morre. Aí, uma das filhas, invariavelmente, ela vai assumir o papel da mãe. Né? Na psicanálise é feito esse papel. Geralmente a filha mais velha, mas às vezes acontece ao contrário, porque às vezes os papéis são trocados na família. Então, uma filha mais nova, por exemplo, demora mais para se casar e acaba ficando cuidando dos outros irmãos, e a mais velha não, mas enfim. Costuma-se que uma das filhas ela ocupa o papel da mãe. Aí as reuniões passam a ser na casa dela.
aí ela passa a fazer aquela comida da mãe. Isso sem contar outras coisas curiosas, não muito felizes, mas curiosas, por exemplo, que eu já vi acontecer, de pessoas, logo após o falecimento da mãe, saírem no tapa por causa de uma panela, por causa de um utensílio da cozinha. Ela não está brigando pelo utensílio, está usando pelo afeto. Mas como o afeto da mãe veio através do alimento, aquele objeto simboliza o afeto. Entendeu? Então é muito comum você falar, não, mas eu quero isso da minha mãe, eu quero aquilo da minha mãe. Porque você quer levar a sua mãe para você. É uma forma de você não deixar que a sua mãe morra totalmente. Ela está ali simbolizada. Entendeu? Entendi. E assim, essas questões da alimentação, né? Focada ali na infância, as pessoas trazem isso muito forte ainda na fase adulta. É muito forte, porque não se esquece o sabor. Exato. Do alimento. Não se esquece o cheiro. Tanto que, às vezes, quando a gente lembra, eu vejo alguns programas de televisão que as pessoas ficam tentando reproduzir o alimento da mãe. E chama vários chefes. Quando a pessoa consegue reconhecer um sabor próximo, normalmente começa a chorar de emoção, de que, nossa, nunca mais tinha um sabor igual desse da comida da minha mãe. Porque alimento tem muito a ver com a energia que tem nas suas mãos, né? Uma receita feita por mim e por você, ela não vai sair igual. Exato. De jeito nenhum, mesmo com os mesmos ingredientes, feito da mesma forma, não sai porque tem toda uma energia que está envolvida naquele alimento. E não é só o ingrediente que está lá. Então, eu acho que é por isso que essa ligação com a alimentação e a emoção, ela é tão marcada. Por conta também de toda essa energia que está rolando ali, né? Fora outros elementos, né? Por exemplo, se você pensar culturalmente, o alimento também está ligado ao sagrado. Pare e pensa. Quando se você for católica, você recebe a hóstia, você está recebendo um alimento sagrado. Um alimento que te aproxima de Deus, né? Ou ainda, sei lá, no caso do judaísmo, que eles têm alguns alimentos que só pode comer em determinados ritos, ou até o jejum, que é a ausência do alimento. Mas ele também tá se referindo à cultura alimentar. Então, tudo isso outra coisa. Quer ver uma outra coisa que não tem a ver com a família, mas tem a ver com a nossa cultura e também logo tem a ver com os nossos afetos? Uma pessoa vai morar fora do Brasil, fora do país. Eu lembro que teve um jogador, acho que foi o Cafu, que foi morar, logo que ele foi embora, não lembro que país ele foi, se ele foi para Espanha, e aí um dia ele ligou para a mãe e falou, mãe, pelo amor de Deus, me manda feijão pelo correio. Porque ele estava desesperado para comer feijão carioca, e lá não tinha, né? Então, mas na verdade, até me emociona um pouco falar isso, ele não estava pedindo feijão, ele estava pedindo a mamãe. Sim. Porque ele tinha mandado o assistente dele comprar feijão em qualquer lugar, entendeu? Ele tinha dinheiro. Então ele falou, mamãe, me manda feijão. Então, quando você sai do país, e aí a mamãe e o país. Porque nós também fazemos parte de núcleos, né? Tem o nosso clã, né? Que é a nossa família, a nossa ancestralidade e tal. Tem a nossa comunidade, né? A nossa cidade, nosso estado e o nosso país. Quando você sai do seu país, você sente muito, mas a primeira coisa que a pessoa sente falta quando ela vai morar no outro país é exatamente da alimentação. Então, olha quantas correlações a gente tem em âmbitos diferentes, sempre relacionado a isso, né? Olha, ela tá contando aqui que ela viajou que a filha dela viajou para fora do país, chegou lá, ficou louca para comer o feijão dela. Ó, que lindo! Ó, agora ela já sabe, né? A Daniela já sabe que... Acho que ela já até sabia, porque ela é psicanalista, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ela sabe que a filha dela queria mesmo, era um colinho, né? Que ela, se ela pudesse, ela ia levar a mamãe para lá, não feijão, né? Então é isso mesmo, é assim que funciona. Muito longe. Dentro do próprio país, né? Que o Brasil é um país enorme.
Eu lembro que uma das Isso. vezes que uma das primeiras vezes que eu fui viajar para o Nordeste, e eu fui para Recife, as pessoas quase não comiam salada, então eu fiquei assim, nossa, fissurada, porque eu sempre fui de comer Assim, muita salada, e às vezes eu comia salada de café da manhã, eu ainda faço isso, às vezes eu como salada no café da manhã. E aí eu tava louca por uma salada e não tinha. As pessoas comem muito arroz, né, mandioca, mas verde mesmo, não tinha. E eu fiquei muito desesperada atrás de uma salada para comer. E aí eu você lembro de sente muita eu lembro de uma falta. história engraçada também. Uma prima minha veio me visitar, ela nunca tinha vindo a São Paulo, e eu, né, falei, nossa, eu vou levá-la para ver tudo que tem em São Paulo, eu vou apresentar culinária, levei em restaurante japonês, pô, mostrar São Paulo para ela, né? E ela muito quietinha, muito educada, muito gentil, aceitou tudo, tal. Aí um dia eu no ápice da minha generosidade, gentileza, falei para ela assim: bom, hoje você vai escolher o que você quer comer. Ela falou: tem pão de queijo? Eu podia levá-la em todos os restaurantes de São Paulo, do mundo, italiano, porque São Paulo tem essa coisa, né? Ter comida do mundo inteiro, né? Ela estava comendo aquilo Sim. só para ser legal comigo, porque ela queria mesmo era um pão de queijo, entendeu? E olha que era só uma viagem a passeio. E é o que você falou. A gente brinca, né? Eu saio de São Paulo, mas São Paulo não sai de mim, né? Eu saio de Minas, mas Minas não sai de mim. E é isso mesmo, né? A gente leva a nossa cultura, as nossas conexões, né? Para onde a gente vai. É por isso que a gente tem aquela frase, né? Você é o que você come, né? E até as pessoas brincam, falam, nossa, então eu sou muito gostosa, porque eu como cada coisa deliciosa, né? Mas é disso que se fala, né? Você é o que você come, você é esses afetos, né? Esse alimento que você está comendo, ele está te contando alguma coisa. A vontade de comer determinadas coisas está te contando alguma coisa. E aí vem outra sacada, né? Que entra, como eu vou então ter uma alimentação saudável? Então eu vou ter que passar a vida inteira comendo aquilo que eu comi na minha infância, senão eu não vou ser feliz? Não. Ao contrário, aí entra a psicanálise, né? Uma vez que eu tomo consciência de que eu busco determinados alimentos para me compensar, me gratificar, me punir, enfim. Aí eu posso ressignificar isso e posso fazer outra coisa. Eu não preciso me desvencilhar desse alimento. Eu posso comer ele Uhum. equilibradamente, eu posso comer ele de vez em quando, eu posso comer só um pouquinho. Porque quando eu não tenho a consciência, a tendência é eu exagerar naquilo. Isso Sim. sem contar as vezes que você não sabe o que você quer comer. Porque como você não entende o sentimento, você não entende a correlação. Aí é aquelas noites, final de semana, assim que você come tudo que aparece na sua frente, mas não era isso. Mas não era isso. Meia hora depois você está enjoado, você está, não cabe mais nada e ainda não está satisfeito. Isso é muito frustrante, né? É muito frustrante. E eu acho também assim, que uma das questões que pega é em função da ansiedade, muitas das vezes se come por ansiedade, a rapidez com que se come é enorme. E Sim, aí sim, sim. Tem a toda a coisa razão. que traz o prazer, que é o sabor, né? É o sabor que te faz lembrar Sim. da mãe, é o sabor que te faz lembrar das coisas gostosas e te dá o bem-estar. E qual é o único lugar do corpo que você sente sabor? Na boca. Sim. Depois Não, que você tem um artigo, isso que você falou é muito legal. Tem um artigo que fala o seguinte: se você não tem paciência para mastigar o alimento, bem possivelmente você também não tem paciência para mastigar o sentimento. Porque se o alimento é emoção e sentimento, talvez essa ansiedade está te impedindo de digerir o sentimento. Por exemplo, né, eu estou muito ansiosa porque eu vou mudar de casa. Não, eu vou mudar. Aí, a ansiedade me impede de fazer todo o processo de compreensão dessa mudança, que vai desde um luto, porque para todos os ganhos há perdas, né?
Então eu tenho ali a perda daquela casa antiga, as experiências que eu vivi naquela casa, as festas, os carinhos, eu estou deixando. Mesmo que eu saia de uma casa alugada para uma casa comprada. Aquela casa, ela tem alguma coisa a ver com a minha história. Se eu não tenho essa compreensão, se quando vem a ansiedade, eu só entendo assim, nossa, eu estou muito ansiosa. E aí, ou eu tomo alguma coisa para parar de ficar ansiosa, ou eu como para parar de ficar ansiosa, e eu não paro e penso, por que eu estou ansiosa? E faz essa retrospectiva. Ah, estou ansiosa que eu vou mudar. E por que mudar me faz ansiosa? Fazer essa pergunta, né? Eu costumo dizer, isso está até na minha página, que é muito importante a gente falar dos nossos sentimentos. Mas para falar dos nossos sentimentos, nós temos que conhecê-los. Então, você conhece seus próprios sentimentos? Então, nessa relação com o alimento, se eu tenho essa compreensão do que eu sinto, do que eu preciso, de onde incomoda, eu não transfiro isso para outras coisas e a ansiedade tende a diminuir. Por quê? A ansiedade, ela é um excesso de energia, mas ela também é o sofrer por antecedência, certo? Então, mas nada aconteceu ainda. Quando o paciente vem com grande ansiedade para mim, eu tento trazer ele primeiro para ele entender o que é que está deixando ele muito ansioso. E aí eu falo, vamos separar a fantasia de realidade? Ah, não, mas e se eu não gostar de outra casa? E se tiver um vizinho barulhento? Casamento eu nem percebi. Ele tem um monte de fantasias, só que nada disso ele tem certeza. Ele está vivendo, está sofrendo por antecedência e traz ansiedade. Estou dando um exemplo, mas sempre a ansiedade ela é excesso de energia e um sofrimento por antecedência. Sempre. Porque se a gente conseguir ficar no presente, isso é o segredo da vida. Se eu conseguir aprender com o passado e viver o presente, sabendo que o futuro, ele vai chegar. Você querendo ou não, ele vai chegar, você não precisa ir lá. Porque quem está sempre ou preocupado com o que vai acontecer ou sofrendo pelo que aconteceu, ele na verdade não vive. Que porcentagem ele está no presente? Não é verdade? Sim. Então a ansiedade está muito ligada a isso, a gente não conseguir ficar no presente. Tem uma música do Gil que eu adoro, que ele fala: o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Olha, amanhã eu tenho não sei quantos atendimentos, ai meu Deus, o cliente vai mandar um orçamento, blá, blá, blá. Mas isso não importa. O que importa é que aqui e agora eu estou com a Fátima, eu estou com a Sônia, eu estou com uma série de pessoas aqui conversando. Esse é o melhor momento, essa é a melhor parte da minha vida. É o presente Sim. sempre. E o que eu posso tirar de bom daqui? O que eu posso saborear aqui? Esse é o segredo. E é difícil, né? Porque nós temos uma sociedade acelerada, né? Sim, eu acho que hoje as pessoas estão tão acostumadas a sofrer com ansiedade. Não estou falando daquela ansiedade que está dentro da faixa da normalidade, que até te põe alerta. Eu estou falando de alguns até de transtorno de ansiedade. Sim. Elas já estão habituadas a viverem dessa forma que elas acham que faz parte da personalidade. Falar, eu sou assim sim. mesmo. Sim, e sim. Pra mim, isso soa muito estranho. Como é assim mesmo? Se você está comendo exageradamente, se você não consegue dormir direito, se você não consegue trabalhar de forma eficiente, está sempre muito preocupado, sempre lá na frente acelerada, tem alguma coisa que está errada com você. Então, sim. Tem que buscar tratamento, você tem que buscar uma ajuda psicológica, um tratamento, ir ao médico, enfim, buscar um profissional que possa te ajudar. Mas as pessoas já incorporaram isso como sendo normal. Na verdade, eu acho que isso foi romantizado, né? Porque como tem essa coisa do... eu sou altamente produtivo, eu sou muito produtivo. Né? Então, o estereótipo do produtivo, ele é ansioso, ele não dorme, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso virou qualidade. Virou qualidade. Então, quando você para, respira, pensa, dá pausas, não, você é muito lento, você vai ficar para trás.
né? Então, você é quase que pressionado a ser ansioso. Sim. Como assim você não está muito louco? Tá todo mundo muito louco, entendeu? Quando você faz o processo contrário, né? E eu que venho, né, como eu já disse, eu sou de uma família mineira, né? O mineiro, ele tem essa característica de ser mais calmo, para mim é um super contraste, né? Porque eu, apesar de ser mineira, eu vim para São Paulo com 1 ano e meio. Então eu sou, todo meu mindset é paulista, né? Então quando eu chego na casa das minhas famílias, que todos vêm almoçar em casa, vão trabalhar e vêm almoçar em casa, e eles almoçam 1 hora e meia, e alguns dormem na hora do almoço, aquilo para mim é surreal. Eu já fico pensando que se eu tivesse 1 hora e meia de trabalho e voltasse para casa, 1 hora e meia eu ia trabalhar em alguma coisa, porque a gente já tem esse ritmo, né? Imagina, com 1 hora e meia sem fazer nada, né? Então tem É. isso também, né? O quanto a gente normalizou a ansiedade, né? E validou, isso que você falou é uma coisa bem Validou. importante, de você receber validação por uma coisa errada, como se fosse certa. Então, essa Exato. coisa que você está trabalhando e comendo, né? Porque tem muita gente que faz isso, toma Opa, lanche, muito. almoça, janta, e sobre a mesa que tá com o celular junto, tá digitando alguma coisa, lendo alguma coisa, e as pessoas falam, nossa, olha como você é eficiente, olha como você Exato. é bom nisso. Quer dizer, a gente está recebendo uma validação de um comportamento absurdamente incorreto, porque Uhum. quando se alimenta é um momento tão importante para o seu organismo, tão sagrado, que se as pessoas tivessem a noção disso, elas jamais fariam uma refeição misturando a uma série de coisas. Mas a gente vai fazendo e vai achando que tá normal, porque todo mundo faz, tá normal, porque o outro olha para você e fala, nossa, olha como fulano trabalha, fulano não tem preguiça não, porque se você comer devagar, E a gente também eu se convence, a gente se convence que a gente não tem tempo. Se você prestar sim, atenção, você vai ver que isso é uma convenção, a gente se convence. Por que que eu digo isso? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? sim, Então, não é que você não tem tempo, você não priorizou isso. Porque na vida é isso. Todos temos 24 horas, então eu vou priorizar. Se para mim é prioridade a minha saúde, por exemplo, mental e física, então eu vou ter que organizar minha vida para ter 1 hora na semana que eu vá fazer alguma coisa para minha saúde mental. Seja uma meditação, seja uma terapia. Por exemplo, eu vou almoçar todos os dias sentados lado a lado. Então, é meia hora que seja, mas é meia hora que eu vou comer. Então, você vai organizar a sua vida para priorizar isso. E, infelizmente, em alguns casos, a pessoa só chega à conclusão que ela devia ter feito isso quando ela já está gravemente doente, sim. tanto física como mentalmente, né? Nós nunca usamos tanta droga psiquiátrica como hoje, Fátima. É impressionante, porque as pessoas, elas não querem resolver, elas querem um analgésico, né? Sim. E eu não tenho nada contra a droga psiquiátrica. Eu acho que, em alguns casos, ela é necessária, ela é fundamental. Só que isso se normalizou de tal maneira que as pessoas tomam Rivotril como se fosse água. As Sim, pessoas dão Rivotril para os amigos. O amigo fala que não tá bom, ele fala que é um Rivotril. Como se ele estivesse oferecendo uma cervejinha, entendeu? gotinha, né? Vem cá, vou resolver seu problema, entendeu? Quer ver uma coisa? Os rituais de funeral. Você não vê mais as pessoas, mesmo aquelas que mais deveriam estar sofrendo, que são muito próximas, sofrendo muito. Sabe por quê? Porque eles dão a notícia da morte e já dão uma droguinha para ela. E isso, psicanaliticamente falando, é péssimo. Porque é fundamental nós vivemos os nossos lutos. É fundamental. Se você não viver o seu luto no momento certo, você vai recalcar isso, em algum momento isso vai aparecer. Mas Eu só não. né? Hã? Transfere a data. Só Em transfere a algum lugar isso vai bater, você vai deslocar, porque muitas vezes desloca, desenvolve outras doenças psiquiátricas, principalmente se for perda de pai, mãe, pessoas muito próximas. Se você fingir que não aconteceu,
Não vai dar certo, porque não tem como você fingir isso, entendeu? E eu vejo claramente os vários funerais que eu fui, que as pessoas mais próximas, seja a esposa, seja o filho, seja a mãe, etc., ela é imediatamente drogada. Então, olha o quanto nós estamos nos desumanizando. Né? A Sim. mesma coisa, e isso vai para os rituais de alimentação. Por que é importante a gente comer devagar? Não só pelas questões nutricionais, que você tem que mastigar direito, a gente sabe muito bem que se eu como rápido, eu vou comer o dobro, porque eu preciso de Sim. um tempo para sentir saciedade, né? Então, se eu comer muito rápido, eu vou comer o dobro. Se eu comer devagar, fazendo os processos direitinho, eu posso comer menos e vou ficar até melhor nutrida. Mas a parte isso, considerando as coisas que eu falei da infância e tal, o ritual da alimentação também vai me alimentar emocionalmente. Então é importante fazer isso. Né? Eu tenho uma história interessante de uma analisanda minha, que ela brigava constantemente com o namorado porque ele não comia com ela. Então ela falava assim, pô, eles moravam cada um numa casa, mas às vezes ela ia dormir lá. Ela falou, pô, eu falei para ele me esperar pro jantar, ele não esperou, quando eu cheguei ele já tinha comido. E ele falava, nossa, que frescura, eu tava com fome. O que ele não conseguia entender é que comer junto era um ritual de afeto. Porque Sim. ela aprendeu isso, ela comia junto com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele talvez não tivesse tido isso, ou ele perdeu isso no processo dele. Então, a reclamação dela não era compreendida por ele, porque ele avaliava de uma forma não afetiva. Para ele era só uma frescura. A comida tá aí, come, por que eu tenho que comer com você? Então, Sim. Que diferença faz, né? Eu vou comer o meu, você vai comer o seu, para que a gente está junto? exato. E quantas famílias hoje sentam diariamente para fazer uma refeição juntos? Ah, pouquíssimas. Pouquíssimas, porque assim, o almoço, geralmente, os pais estão nos seus trabalhos e a criança está na escola, né? E o jantar, ou não jantam, ou o filho, se for adolescente, está trancado dentro do quarto, o pai já chegou, já passou no happy hour, já comeu alguma coisa. Então, não se tem o ritual diário de se comer junto. Ninguém toma café junto, ninguém almoça junto, ninguém janta junto. Eles vão fazer uma refeição junto lá no final de semana. E olhe lá. É. Assim como aquele ritual que nós tínhamos antigamente de fazer comida juntos, né? Isso. Todo mundo para a cozinha, um picava cebola e o alho, o outro estava descascando ali a batata, enquanto o outro estava preparando. Isso eu não vejo mais em lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu ia chegar nisso que você falou. Cozinhar é um ato, é um ritual de amor, de afeto, de conexão. É muito. Você já assistiu um filme chamado Como Água para Chocolate? Sim, Então, aquele é uma fábula, né? Mas ele mostra claramente, né? Tem uma cena linda onde ela tem que fazer o bolo de casamento da irmã, só que ela era apaixonada pelo rapaz, mas é proibida de casar com ele porque ele tinha que casar com a irmã mais velha, né? E aí, sim. fazendo o bolo, ela chorava, 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 chorava. Até indico para quem está assistindo aqui, esse filme é lindo, muito antigo. E ela chorou muito, 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 muito e fez o bolo. E aí teve a festa, tal. Na hora que serviu o bolo, todas as pessoas que comeram o bolo choravam. Então, é a simbologia do afeto, das emoções que a gente coloca no alimento. Quer ver uma coisa, você que cozinha, Fátima? Se você não tá bem, você cozinha, a comida não fica boa, né? Não. É impressionante como a comida não fica boa. É Altera. Eu vejo muito. como eu trabalhei muito, né, dentro de cozinha, como nutricionista e com cozinheiros, enfim, com chefes de cozinha, a gente via a alteração do sabor da refeição, dependendo do estado emocional que a equipe estava ou o cozinheiro estava, com certeza. Tem essa Sem alteração. contar que o ato de cozinhar, ele ativa todos os nossos sentidos, né? É a visão, né? Com os coloridos, com as formas geométricas, um tá quadradinho, outro tá compridinho, blá, 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 blá. A audição, porque tem o barulhinho ali de, sabe, o alinho picando, as coisas triturando, blá, blá, blá. Tem o olfato, porque que coisa mais cheirosa do que uma cozinha quando você está fazendo vários pratos, etc e É, tal, né? E tem todos os sentidos, até o sinestésico, né? Todos esses sentidos, eles são alinhados ali naquele processo, naquele ritual. E quando finalmente fica pronto, que você põe a mesa e todo mundo senta e ri, e brinca, é tudo muito...
É muito sabor, não é só o sabor do alimento, né? É o sabor da vida mesmo, né? Verdade. Então, eu acho que também Então, seria essa uma dica para quem, eu tenho, ou eu como demais, ou eu tô comendo errado. Blá, blá, blá. Começa a cozinhar. Busca uhum, receitas diferenciadas. Quanto mais diversa for a nossa alimentação, mais a gente vai estimular o nosso cérebro. Tanto para adaptação, né? Porque se eu consigo me adaptar a vários alimentos, eu sou um ser mais adaptável. Como para a criatividade. Quem come muitas coisas é mais criativo. Isso é neurológico, uhum, entendeu? Então, se você come. E geralmente quem cozinha tem menos restrições alimentares. Porque se você gosta de cozinhar, você não vai querer fazer sempre a mesma coisa. Aí você, sei lá, você sempre fez o seu arroz branco. Aí você vê, olha, arroz branco com alho poró. Nossa, mas eu nunca comi alho poró, mas eu vou fazer. Aí você aprende a comer o alho poró. Então, à medida que aceita, você né? vai curtindo cozinhar, você também vai aprendendo os demais, tem vários temperos, porque é divertido, né? Você variar ao cozinhar. Aí você come também, não Então, Lizy, é? nós estamos no finalmente Gente, do como nosso passa tempo. rápido. É, Será que alguém tem alguma então, pergunta? eu não. Daqui eu fiquei prestando atenção, eu não vi ninguém fazendo nenhuma pergunta. A Tá. gente tem, nesse momento, um pouco menos de 2 minutos. Tá, então eu vou só Pra... falar para quem quiser entrar na minha página, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser saber mais alguma coisa, é só entrar lá em Psicanalista Lizzy Nascimento, a gente conversa melhor, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa particular que ele queria falar sobre isso, não vai querer falar aqui, mas sem problemas. Olha lá, obrigada, Daniela. A gente fica muito feliz de vocês estarem por aqui. Tá bom. Vai ficar Então, gravada, assim, né, Fátima? sim, vai. A live já vai ficar agora no meu Instagram e depois ele vai para o YouTube. Aí, então, quem quiser falar com a Liz e quiser fazer, de repente, uma psicanálise, se entender um pouco melhor, aí é só... no meu Instagram tem lá o seu Instagram e pode te chamar por lá, né? Sim, Para conversar, tá bom? Então é tá isso, eu bom. queria que você fizesse suas considerações finais, que a gente tem um minutinho só. Tá, então eu só quero dizer o seguinte: identificar a sua relação com o alimento pode fazer com que você entenda todo o seu processo emocional. Então, isso é rico em todos os sentidos, né? Até fisicamente falando, mas emocionalmente. Nós podemos ser mais felizes e equilibrados se a gente entende a nossa relação com o alimento. É isso. Ah, muito obrigada. Muito obrigada, Lizzy. Que Eu Deus que abençoe. agradeço, foi muito bom. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco na nossa live. E lembrando que vai ficar salvo no Instagram e depois no meu canal no YouTube, que é Fátima Michelin Nutricionista, tá bom? Então, boa noite para vocês. Boa noite, Liz, e fique com Tchau, Deus. meninas. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Tchau.